Bom dia a todos os participantes, de modo especial, bom dia aos conferencistas. É com muita alegria e com muita honra que nós chegamos a esta última mesa do nosso evento, essa mesa de clausura, com nomes muito distintos. Infelizmente, é uma mesa constituída majoritariamente por homens, mas temos a Aline, nossa tradutora, que vai honrar esta figura feminina. Por favor, traduza aos nossos conferencistas, Aline. O Aline é o Pedro? Acho que é Pedro. Well, Professor Marcia is welcoming everyone, greeting us and the chat and everyone watching us to begin the last day of our conference. It's a great honor receive you between us. Thank you very much, Matt. Thank you for having me. Nessa conferência, cujo tema envolve os direitos confessionais, então ambiente cultural, direito confessional, nós vamos ter 3 palestrantes que vamos apresentar oportunamente. O primeiro deles a falar vai ser o Monsenhor Davi Maria Jäger, cuja amizade eu tive a ocasião de entabular em Roma, uma figura excepcional, de grande conhecimento, uma pessoa que vai nos ilustrar com sua experiência e com sua grande envergadura moral e de conhecimento também no âmbito do direito canônico. Quer fazer a tradução, por favor? Right now we're going to start with, we're talking about cultural environment and confessional law, the challenge and perspectives. So we'll begin with David Maria Jäger, with our first speech. Bom, eu vou passar a apresentação em português mesmo. Davi Maria Jäger, Monsenhor Davi Maria Jäger, religioso e sacerdote da Ordem dos Frades Menores Franciscanos da Igreja Católica. É doutor em Direito Canônico e, desde 1999, é professor da Faculdade de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Antonianum de Roma, aos cuidados dos frades menores ou franciscanos. É prelado auditor, é uma espécie de juiz, mas de juiz dos tribunais mais elevados, da Rota Romana. E ele se ocupa faz parte do Tribunal de Mérito. É um tribunal da Igreja Católica, sediado no Vaticano. Trata-se de tribunal diretamente subordinado à autoridade do Papa. Nasceu em Israel, tem cidadania brasileira, porque filho de oficial de chancelaria na Embaixada do Brasil em Tel Aviv, mas é brasileiro nato, portanto. Mas sempre domiciliado no exterior. Ele trabalhou para as relações católico-judaicas entre o Estado de Israel e a Santa Sé no âmbito jurídico-administrativo. Monsenhor Jäger foi conselheiro jurídico do Vaticano no acordo fundamental entre a Santa Sé e o Estado de Israel em 1993. É um grande prazer tê-lo conosco, Monsenhor Jäger, e como uma honra tê-lo, e já passo a Vossa Excelência, a Vossa Reverendíssima, a palavra. O meu grande amigo, que me visitou aqui no ano passado, eu acho, e a todos lá no Brasil, São Paulo, eu tenho primos que vivem em São Paulo também, e que visitei e que espero poder visitar de novo, como também a USP, depois deste tempo de emergência, esta época especial na nossa história, do mundo inteiro, do Brasil, da Europa, de todos os países. Falando do direito canônico, em meio aos desafios da humanidade de hoje, naturalmente, podemos só dizer algumas coisas, e que eu acho particularmente pertinentes. O direito canônico
o direito, o sistema constitucional, legislativo, judicial, o sistema jurídico da Igreja Católica como sociedade soberana. Como os Estados, também a Igreja Católica tem a sua soberania. E por isso que faz, por exemplo, faz tratados, tem um acordo recente, quer dizer, de alguns anos atrás, também com o Brasil, e faz tratados e recebe embaixadores e manda embaixadores, e se chamam núncios apostólicos, que precedem todo o sistema diplomático moderno de hoje. Por isso tem um nome particular de núncios apostólicos. Mas são os embaixadores da Santa Sé, que é a autoridade suprema, soberana da Igreja Católica. O direito canônico tem como um direito constitucional, não uma constituição escrita, feita pelos homens, que pode ser modificada, mas o direito divino, as leis de Deus. São as leis que têm um direito divino natural, quer dizer, as regras que a razão humana, de crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, pode e deve reconhecer, que estão escritas na natureza humana, na consciência mesma das pessoas, e tem um direito, e esse direito divino natural é a norma da conduta humana geral, não é necessariamente religioso, não é relativo a realidades só religiosas, e tem um direito divino positivo, que os católicos acreditam foi revelado por Deus, por meio de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Mas o que é a base do nosso diálogo, da nossa colaboração com todos os outros ordenamentos jurídicos, ordenamentos civis, é o direito divino natural. As normas escritas não são as leis naturais, não são as leis da natura. Nós chamamos natural porque dizemos que a razão natural do homem pode reconhecer essas leis. E deve reconhecer essas leis. O mundo moderno, o primeiro mundo moderno, quer dizer, seguia os juristas não católicos, eram tentados a seguir o positivismo, dizendo que a lei é o que o homem diz que é, que o Congresso, que o Parlamento, que o legislador qualquer diz que é lei, que não havia outras leis, não escritas, não feitas por um legislador humano. Mas isso foi superado já pela Corte de Nuremberg, a Corte Penal que condenou os funcionários, os ministros do regime nazi, depois da Segunda Guerra Mundial. Eles reconheceram a lei natural, quer dizer, leis que não existiam no código de nenhum Estado, mas que superam por importância as leis de todos os Estados. E, naturalmente, assim, a Declaração dos Direitos Humanos das Nações Unidas, de 1948, que a Igreja Católica reconhece
e que faz parte também do que nós acreditamos seja a lei natural, a lei divina natural, a lei para todos os homens, todas as ações. Então, a primeira coisa é que nós somos protagonistas da lei divina natural, da razão, da lei comum, que tem que proteger todos os seres humanos e que não pode ser superada por nenhuma lei feita por homens, por um regime, um Estado particular. Depois, nós queremos também ser um exemplo de um Estado de direito, de uma sociedade governada por leis. Como dizem em inglês, a government of laws, not of men. Governo de leis, não governo de homens. Quer dizer, não arbitrário. Governo que não depende do arbítrio de pessoas individuais, mas governo segundo as leis. Nós temos um código principal de leis, temos 2 códigos principais de leis e outras leis, outra produção legislativa, como qualquer Estado, e os nossos superiores, governadores, bispos, superiores religiosos, juízes, etc., podem só governar segundo as leis. E, exceto, naturalmente, o poder soberano, que é o do Romano Pontífice, que é o legislador supremo, que ele que faz as leis, segundo, e não contrariamente, o direito divino, natural e positivo. E, então, governo por leis, não por homens. O Estado de direito. Ninguém pode agir contrariamente ao direito, contrariamente à lei. Mas leis que são feitas para os homens. Não os homens são servidores da lei, mas a lei que é servidora dos homens. Quer dizer, uma lei que pode ser aplicada com uma medida necessária de flexibilidade, que que nunca será aplicada de maneira puramente formalística. E as nossas leis permitem isso. Não pode nunca acontecer que a letra da lei, o texto mesmo, possa prevalecer sobre a evidente justiça, as evidentes exigências da justiça. Porque é o que é justo que é supremo, não o texto. É um dos ensinamentos fundamentais também de Jesus no Evangelho, como todo mundo reconhecerá. E como uma sociedade de leis, uma sociedade governada pelo direito, temos também as estruturas necessárias no nosso interno, no nosso interior da igreja, dentro da igreja, para administrar as leis e a justiça. Temos os superiores executivos, a potestade executiva, a autoridade administrativa, temos os tribunais e os tribunais de apelação, e temos que obedecer. Quem tem que decidir, segundo a lei, e quem tem que obedecer, obedece. Esses valores fundamentais da sociedade, do Estado de Direito, do governo das leis, do valor supremo da justiça, que são as características do direito canônico,
que eu, por exemplo, ensino e uso como juiz, seriam a base do nosso diálogo com os juristas civis, com os juristas dos diferentes estados. E eu penso que nesse momento, nesse ponto, eu posso parar e ver se vai haver também perguntas às quais eu possa dar resposta. Muito bom, padre Monsenhor Jäger, muito bom, muito objetivo nas suas falas. Nós agradecemos muito a sua participação e sei que durante o debate vai ser muito rica a sua participação, porque eu sei que o senhor gosta de perguntas que instiguem o seu conhecimento. Pedimos aos tradutores, se possível, conseguem fazer uma síntese ao Peter do que foi falado pelo padre Jäger? E se eventualmente tivermos alguém que fala de inglês também nos participantes. O Monsenhor mesmo, ele se propõe. Então, por favor, Monsenhor, faça, se o senhor quiser fazer a síntese. The canon law has as its constitutional law the law of God, the divine law. The natural law, which is the law of reason, not the laws of nature, but the law of reason, that is, those laws, those norms which human reason must be able to recognize even without special divine revelation. And then there is the positive divine law, which is what, according to our faith, God has revealed for our salvation. It is the natural law, the natural divine law, that is the basis of our interaction with other legal orders, with legal scholars from the various systems of non-church law, civil law. We share with all civilized legal orders the primacy of the rule of law, a government of laws, not of men. We share also therefore, because of our belief in the constitutional nature of divine law, we also share the exclusion of mere positivism, namely the exclusion of the idea that the law is simply what human legislatures make and can change. There are laws that come before and above any laws made by a human legislator. This idea was challenged in Europe by generations of positivistic legal thinking, but positivism was definitively overcome by the Nuremberg trials after the Second World War, where all the powers from different regimes agreed that there are laws that trump any laws made by human beings and that are in effect even where nowhere set forth in writing. And then, of course, came the Universal Declaration of Human Rights in 1948, to which we subscribe, which we recognize as a reflection of the divine natural law and as binding universally. As like every society ruled by law, we have the institutions to administer the laws and enforce them. Administrative authorities, executive offices, and law courts, where the laws are administered and enforced and interpreted. And it is on this basis, I say again, that we are open and eager to engage in dialogue with every legal system that responds to these same principles. Thank you. Thank you, Monsenhor.
Monsenhor Jäger. Muito agradecido ao Monsenhor Jäger, que fez essa explanação maravilhosa entre a relação direito canônico, direito civil, a questão da lei positiva, a lei divina, a lei natural. Enfim, muito esclarecedor. Para quem chegou agora, ele já tinha falado em português, e nós não vamos repetir a tradução em português, porque ele já havia nos brindado com o texto no nosso vernáculo. Agora, nós vamos passar a palavra, eu peço ao Pedro e à Aline que transmitam a palavra ao professor Peter, da Universidade de Oxford. Antes eu vou fazer uma apresentação dele, então vocês podem só... Por favor, alguém... Now we're going to introduce Professor Peter speeches, which is Professor Peter is currently professor of the University of Oxford, and Professor Marcio is going to introduce a small resume about Professor Diga que é uma grande honra tê-lo conosco, um dos maiores especialistas em direito e religião da Europa, e nós nos sentimos bastante lisonjeados com sua presença. Professor Marcio is thanking you for your acceptance to our event. It's an honor to us, since we are now counting with one of the most great authorities on the issue of law and religion. And we thank you so much for your time and for your presence in here. Pleasure meet you today. Thank you. I believe your microphone is muted, Professor Peter. Tá, mas eu vou apresentá-lo primeiro. I present you first, Peter. First. O Dr. Peter Petkoff é professor sênior de Direito na Brunel Law School. Ele também é diretor do Programa de Religião, Direito e Relações Internacionais, uma rede colaborativa de pesquisa internacional no Regent Park College, da Universidade de Oxford, e editor executivo do Oxford Journal of Law and Religion. Ele é consultor jurídico sobre liberdade de mídia, liberdade de expressão, da representação para a liberdade de mídia na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, e foi consultor também do Parlamento Europeu no âmbito desse tema, bem como consultor do Grupo Interpartidário sobre Liberdade Internacional de Religião ou Crença na Câmara dos Lordes do Reino Unido. O professor Peter está envolvido em pesquisas de ponta sobre a relação entre religião e política, bem como de direito e religião. Na qualidade de diretor do Programa de Religião, Direito e Relações Internacionais do Regent Park College, da Universidade de Oxford, ele lidera advogados, teólogos, filósofos, cientistas sociais e políticos, visando desenvolver estratégias interdisciplinares inovadoras para estudar direito, religião e relações internacionais por meio de perspectivas legais e teológicas. Pelo que nós temos certeza que a sua contribuição vai ser muito valiosa no âmbito do nosso seminário e naquilo que nós temos como elemento fulcral. Thank you, your presence, Peter. You have the word, Professor Okay. Peter. Thank you for your presence. Thank you so much. So, Yeah. 30 minutes, correct? Yes. Very good. So, well, great honor to be with you, and it's such a wonderful opportunity to reconnect and travel virtually all the way to Brazil to reconnect with friends such as Monsignor David Jäger and Father Evaldo Xavier Gomez, who I haven't seen for a good number of years, and I still warmly remember the great days we had together in Rome. So the organizers of this event have given me a mission impossible, which is to give a paper on everything I work on in the context of Regis Park College, which is religion, law, and international relations. So I obviously would not be able to do this in 30 minutes, and I don't think that I would be able to do this in several days in a row, but I'll do my best to reflect
on the whole question of how religion, law, and international relations intersect today more than they did 10 or 20 years ago, and how, while 10 years ago we could comfortably stay in our confined disciplines, which may be canon law or church-state relations, or public ecclesiastical law or human rights or international law, this is no longer possible because the different disciplines have intersected in a rather complex ways. And while 10 years ago it was unthinkable to propose that policymakers would engage and take seriously what canonists do, or what international lawyers who focus on freedom of religion or belief do, now with almost every European government having an ambassador at large on freedom of religion or belief, the EU having a special envoy on freedom of religion or belief, and US having equally special ambassador at large on freedom of religion or belief, almost every foreign ministry has made religion a very important factor to foreign policy, and this has implications on the way the traditional disciplines interconnect and intersect, and how we as canonists or law and religion or church and state experts are likely to relate to those subjects in the future. So there is a fascinating but also worrying on certain level interdependence between these different disciplines. And we as scholars have to make sense of this development and have to, in many ways, make sure that the policymakers get it right and understand that their commitment to the role to understanding the role of religion in the context of public policy and foreign policy should not be driven as by the traditional concern that religion is a problem, but to see it more as an opportunity, as a gift through which public policy could become more multidimensional, more fluid, more holistic, and religious actors at national or international level could be agents for change in terms of making concrete and important policies get more traction rather than being lost in translation. And this ranges from anything from human rights to environmental concerns, achievement of sustainable development goals, but also cultural heritage, public diplomacy, you name it. Now, there is generally a consensus that religion is a very important factor to foreign policy. But there is a serious blind spot as far as policymakers are concerned, why this is the case. And this blind spot is usually covered with Christo-style packaging, which is usually described as religious literacy. Diplomats and policymakers have to acquire religious literacy. They have to be educated about what religion is. Tom Farr, former official of the US State Department and now an academic who for many years has done very interesting work in Georgetown, has argued, taken quite a different take. And he has argued that religious freedom and religion in the context of policy has been a blind spot for diplomats and policymakers simply because diplomats and policymakers have never been trained to engage with religion and to measure the impact of organized religion and the faith-based communities on society in the same way they're trained to measure the impact on economic development, the impact of social change, the impact of demographics, the impact of strategic studies, and arms control. And since 2005, he has been appealing for an urgent change in this direction and for policymakers to actually start being able to understand
the metrics which help them factor in religion in their policy analysis as much as everything else. Has very much changed since then? Not really. But the important thing is that now there are policymakers' tasks with those issues. Most of the time, they tend to repeat what the State Department or the US Commission for International Religious Freedom say about religion in the public square, but hopefully this may change in the long run. In the process of this taking religion on board, there are obviously great opportunities, but there is reason for us to be concerned. It is true that policymakers were a lot more sophisticated about understanding the centrality of religious freedom in modern society. This was a gradual progress. It didn't happen overnight. We have to remember that it took 25 years of the European Court of Human Rights to start acknowledging that there are violations of Article 9. For 25 years, apparently there were none. And the same seems to emerge as a trend with regards to religion in the public space. And because it becomes a factor of foreign affairs, it also spills over into the ways international organizations from the UN, the Organization of Security and Cooperation in Europe, the European Union, and a number of other agencies begin to try to factor in how religion changes the conversation. How does it change the discourse of the international organization, and how voices which could be described as distinctive religious voices within the context of international organizations are pushing the boundaries through a conversation between religious and non-religious legal cultures about things which were always confined to belong to one or to the other. This is also changing. Now, and with these changes, there is a trend which is strategically very important for the religious voices who have genuine and very important message to say and to make, to really appear as co-participants in articulation of public reason in an international context. But there is also a cause for concern, and this cause for concern is driven by something which I, in my research, described as the emergence of religious exceptionalism, which, like the US type of state exceptionalism, is in many ways presenting a challenge for religious voices, because an excessive exercise of what emerges as a religious exceptionalism may in some way hijack and use and abuse the legitimate and authentic message religious voices may have to present in the context of the international organization and in any other political context. And what I mean by that is that there are a number of groups within the international organizations, ranging from the Russian delegations and the Russian Orthodox Church, the Organization of Islamic Cooperation, and a number of other agencies who look at the Holy See as a model, and they think it is so nice that the Holy See has a status under international law. They're a sovereign actor. They could articulate their position very clearly. They could sign international treaties in the form of fundamental agreements, and they could make a difference. Maybe not as much as they like to, but they could certainly make a difference. How nice it would be if we could do the same. And the Russian Orthodox Church has been very instrumental and very effective in doing this through the delegations of the Russian state. Foreign Minister Sergei Lavrov has mentioned on several occasions that there is no distinction between state policy, state diplomacy, and
church diplomacy, that there is a round table in the Russian foreign ministry where church diplomats and state diplomats sit together and strategize every week what they should do together, and how the state could use the Russian Orthodox Church to build bridges where they're not welcome at the state level, but maybe welcome at an interreligious level, and how the Russian Orthodox Church could get out of the Russian delegations before the United Nations, things they want to achieve in the public sphere but cannot do so because they're just a religious association. Similar trends have emerged in the work of the Organization of Islamic Cooperation, and both the Russian Orthodox Church and the Organization of Islamic Cooperation have tried to draft their own versions of human rights. And these versions of human rights are departures from the Universal Declaration of Human Rights. They're departures from human rights the way we understand them, and they are in many ways seen by many commentators as an attempt to debase the existing international legal system and to debase and undermine the existing international human rights as legal tools, and undermine them more as a hostile theology to Orthodox theology, to Islamic theology, rather than for what they are: international system of legal tools, minimum standards which make states accountable to human rights violations. Now, these manifestations of religious exceptionalism do not only extend in relation to rhetorical exercises in the context of international organizations. They extend to concrete policies on the ground and explain a great number of policy moves in Russia and in a number of countries in the European Union. And they tend to package as religious exceptionalism pretty unsavory policies which extend to restriction of freedom of expression, restriction to freedom of association, developing a whole nation that these states are conservative states, Christian states, and could do away with almost everything as long as they package it as policies inspired by devout Christian beliefs. Now, I'm very concerned about this, whether such policies are packaged by an appeal to Christian polity or appeal to an enlightened Muslim polity, which serves for devout Muslims in Turkey. What I'm concerned is that religion is being weaponized to keep governments in power, and Christianity or Islam are used to legitimize governments which, from the point of view of contemporary nation-state politics and from the point of view of commitments to international law, are deeply problematic. Why should we worry about this? Well, if you look at Russian policies, a lot of them have adopted this notion, that the pluralist notion of international law, that international law is not supposed to protect human rights. It's really supposed to protect states from each other. It is to protect state sovereignty and create a playing field where states compete with each other, but they cannot really invade or occupy each other's territories. Now, this, of course, is true, and yet it is problematic to take the understanding of law to such an extreme, because since the 70s, human rights have been operationalized. There are a lot of things we have achieved in relation to freedom of association, freedom of speech, freedom of religion or belief, freedom from torture and inhuman and degrading treatment. We cannot really reverse. There are problems in the human rights discourse, but these are problems which
could be addressed by debating within the human rights discourse rather than dismantling it completely. And in this context, the appeal to organized religion, or appeal to labels like Christianity or Islam as a way of creating an exceptionalism through which a government could basically claim that they're no longer bound by their obligations under international law, is extremely dangerous. More because essentially it would be a way of legitimizing dictatorship, and what's worse by it is using religious organizations or the name of religion to legitimize such dictatorship. And religious associations and religious actors in the public sphere in this respect have a very important role to play. So their authentic voices are not being used and not being really hijacked by sometimes not particularly savory agendas. It's a complex operation. It is not always very easy to draw the distinction between a genuine witness, which has an impact on public policy, and something which is less genuine and is essentializing and instrumentalizing religion for geopolitical reasons, for developing of what my security colleagues describe as asymmetric warfare. But policy makers who are trained and intellectually sophisticated enough to understand such underlying problems and such underlying tension are in a better position to distinguish it. And all the intellectual tools are out there. Sociologists and political theorists understand very well the impact on Christian evangelicals on the political landscape in the United States. How tactical they are, how they are able to change alliances depending on the issues they want to engage with, how they would team up with heretics, as they would describe LDS, a Mormon church, or other religious organizations, which are outside of their doctrinal scheme, in order to pursue, for example, pro-life issues. Similarly, they would team up with secular atheists, human rights advocates to fight for freedom of religion and belief. And these are tactical alliances which shift the paradigm of political balance. We need to know how they work. We know how they work in the US, but we've done so little to actually understand how they work in any other context. And this is one way of doing it, and confronting it as something which is problematic, which is wrong, which is potentially using religious ideas and religious associations as weapons, and in rather idolatrous way, to justify policies which are deeply problematic. We cannot have the use of religious association in the same way we use many unsavory governments use COVID-19 to do things they couldn't normally do, simply because there is going to be massive public opinion rejection of such uncomfortable policies. And we cannot have such policymakers to package something which is completely unacceptable with a label Christian or Muslim, which essentially justifies it. What could the religious voices make about this? Well, there are plenty of significant and very important and very powerful religious actors out there who are very active and operational in the context of the international organizations, but also in more informal groupings like Mesa and the European Council of Churches in Europe, and any other regional groupings of similar kind. What is very remarkable is that many of them have taken a pretty
sound approach in relation to international law and human rights. And they have been very good at explaining and making a very clear statement that human rights are not a competitive theology with which we have to engage apologetically. They are a system of legal tools which we have to endorse because they protect one of the most important element which sustains our raison d'etre, which is religious freedom, right to exist as organized religions, as well as right to exist as individual believers. And our role as religious groups is not to worry so much about whether we are happy with the grammar of human rights, whether they could have been written better or worse, but to endorse them as standards to which governments have to subscribe to. They have made international commitment to subscribe to, and have become, as a result, custodians of the right to exercise religious freedom. And as Monsignor David Yeager has asserted in more than one occasion, without doing this, we would bury the visions and the intuitions of Dignitatis Humanae, that religious freedom is very important, but it is something governments have to be responsible for. Religions could not do that because each of them has an ultimate claim for truth, and they cannot police each other's religious freedom. But governments as such has this much more important role to play to be guarantors of religious freedom under international standards, and they should remain such rather than trying to turn themselves into quasi-theocratic states. And on this, I shall rest my case. Thank you. Thank you, Professor. Bom, Thank you. Gostaria de falar? Thank you very much, Professor Peter. Eu passo a palavra à Aline para a sua tradução, por favor. Ela se manteve muito concentrada. Não, antes de passarmos a tradução, Aline, nós vamos passar as questões do professor Yeager, pode ser? Avisa só o professor Peter, Okay. Nós vamos, porque o professor Yeager precisa sair. E foi dirigida uma questão a ele, que já foi encaminhada. E eu peço, então, a gentileza do professor Yeager, porque nós não podemos perder essa versatilidade e essa sabedoria do professor Yeager. Professor Peter, we are going to change the schedule a little bit because we're going to propose the questions to Monsignor David Yeager, because he has I know something to do right now. So I know, yes, I understand. Yeah. And thank you very much, vou dizer antes em inglês para ele compreender imediatamente. Thank you very much. Dr. Petkov knows that we have not spoken about this conference before now, but I agree with every word and every comma Professor Petkov has just said, as if we were completely coordinated. And I'm very grateful. This is exactly what I would say on the same theme. And this shows that we represent not just two persons. I think we represent a consensus. Quer dizer, eu estou de acordo com tudo o que o amigo Petkov acaba de dizer. E nós dois somos amigos, mas não tivemos a possibilidade de falar deste encontro antes de agora. Como se tivéssemos a ocasião de coordenar. Exatamente. Então, precisamente o que ele disse. E o fato que nós dois estamos tão de acordo
quer dizer que ele falou e eu falei, não como dois indivíduos isolados, mas que nós representamos, eu acho, eu acredito, a opinião concorde geral das pessoas interessadas no direito natural e os direitos do homem, os direitos humanos. A pergunta que me foi feita é de falar brevemente, o senhor poderá falar brevemente, estou lendo aqui, sobre o direito natural em Tomás de Aquino, e a pergunta de Francisco Ramon Rodrigues. E então, muito obrigado. O que eu falei antes representaria o pensamento, a doutrina de Tomás de Aquino, assim como nós juristas, pelo menos como esse jurista, a compreende. Não sou filósofo de profissão. E então a nossa doutrina do direito natural é prevalentemente o patrimônio que nos deixou Tomás de Aquino. Os meus amigos, meus confrades franciscanos, vão dizer imediatamente que nós temos também os nossos filósofos. Naturalmente, não tem falta de respeito pelos nossos grandes filósofos e teólogos, Bonaventura, Scott e outros, mas, em geral, o mundo conhece Tomás de Aquino. E o pensamento da Igreja Católica. E como eu disse, eu vou repetir, é importantíssimo. Por quê? E isso está coligado a algumas coisas que estava dizendo o Dr. Petros. O direito, segundo a nossa concepção do direito, o direito religioso, como religioso, não pode derogar, não pode fazer exceções ao direito natural. O direito natural positivo, quer dizer, revelado, a religião, pode só construir sobre a base do direito divino natural. Nunca podemos usar o nome da religião qualquer para derogar, para fazer exceção aos direitos humanos, aos direitos fundamentais do homem. Por isso, nenhum regime pode usar o nome da religião, ou dos preceitos da religião dele, para justificar a falta de respeito pelos direitos humanos. Precisamente porque o direito divino natural é o fundamento de tudo. Deus mesmo, segundo a nossa crença, os católicos, de São Tomás e dos santos franciscanos e de todos, é uma crença comum da Igreja, Deus mesmo construiu primeiro, por assim dizer, primeiro o direito natural, a ordem da natura e da natureza. E depois, com essa base, ele também revelou o sobrenatural, quer dizer, o divino, ao qual o homem não teria direito. Por isso, a nossa igreja, a nossa religião e o nosso direito canônico teriam que ser na frente, na defesa dos direitos humanos. Não devemos nunca deixar manipular o direito de Deus pelos homens para justificar ditaduras ou coisas similares. Em inglês, eu vou dizer em 2 palavras, porque antes de ir para o Conselho da Faculdade de Direito Canônico, como eu já disse, infelizmente eles programaram o Conselho para o mesmo dia. I will say in English now a few words to explain what I've said now. We agree with Dr. Petkoff, of course,
that the thought I was asked to say something about the natural law according to St. Thomas Aquinas. And my answer was that what I said before is based on St. Thomas Aquinas, but also, since I'm a Franciscan, and this Franciscan seated right next to me as I speak, this is also ultimately the doctrine of the Franciscan saints, St. Bonaventure and Scotus, and this is the doctrine of the Catholic Church. And that the divine natural law is constitutional, that no one can claim derogation from the divine natural law by revelation. As Dr. Petkov said, a dictatorial regime cannot claim religious exceptionalism, to use his words, as a justification for a departure from observance of fundamental human rights. And this is what we say. We say that grace builds on nature. The Creator God himself, first, created the natural order. And on that, he then poured out his grace, the supernatural order of revelation. Religion, the Christian religion, the Catholic religion, in particular, which I'm here preparing, and the canon law. The Catholic, the Church's religion, the Church's conception of law must be in the forefront of the defense of the universality of the rule of law and the universality of human rights. And I'm very, very much heartened by the consensus we have found in this, and hope for us to continue to cooperate, and on future occasions, muito especialmente, eu espero poder vir pessoalmente também para visitá-los na sede da USP. Obrigado, muito honrado. Até a próxima. Professor, muito agradecido pela sua presença, viu? Muito agradecido, que nos comove. Obrigado. Uma rica presença entre nós. Muito agradecido. Bom, enfim, agora, Aline, você pode, por favor, fazer a breve introdução, depois passamos a palavra ao Padre Walter. Pois não. Bom, a palestra do professor Peter fala sobre, primeiro, a intersecção da religião e dos direitos religiosos sendo considerados direitos fundamentais dentro de uma perspectiva de um direito internacional. E como esses aspectos interagem com liberdade religiosa e com a questão dos estados laicos. Então, ele começa a palestra dele dizendo que existe a emergência de uma perspectiva religiosa dentro do direito público internacional, que esse aspecto tem sido alterado consideravelmente, inclusive com um alargamento das fronteiras entre aquilo que é considerado direito humano, né, e, portanto, passível de proteção do Estado, e aquilo, e aos poucos, esses direitos religiosos vão sendo introduzidos e vão se engajando e se interagindo com as políticas públicas, né? E aí, dentro dessa perspectiva, ele diz que existe um lado positivo, porque essas intersecções, elas fornecem oportunidade de rediscussão de alguns valores e de tomada de uma perspectiva pluralista, né, e também o alargamento da concepção de direitos, no sentido de que cada vez mais a dimensão da crença, da liberdade de associação, liberdade de expressão, ela vem sendo incluída dentro das preocupações governamentais, das preocupações das políticas públicas, mas que isso também tem um lado negativo. E que o lado perigoso, digamos, que os acadêmicos, que são aqueles que oferecem subsídio para as pessoas que fazem as políticas públicas, precisam ter atenção, é
que o discurso religioso está sendo instrumentalizado de uma forma que ele sirva como uma arma para que os governos e os estados se escondam para que eles não cumpram com as diretrizes e os acordos de direito internacional. E aí o professor cita o caso do Estado russo e também a dimensão do Estado islâmico, e ele chama esses efeitos de excepcionalismo religioso. Então, o excepcionalismo religioso é aquele fenômeno, né, descrito no texto e na fala do professor Peter, como a ideia de que o Estado estaria desobrigado a atender aquele padrão internacionalmente aceito de direitos humanos sob a égide ou sob desculpa de um pluralismo religioso, de um pluralismo de concepções daquilo que seria direitos humanos. E eu vou abreviar bastante a fala do professor, e nesse caso eu peço muitas desculpas se eu deixar alguma coisa importante no final, mas já eu vou me encaminhar para a conclusão, né, até porque se o professor não pode, meia hora de explicação não cobriria o assunto inteiro, eu acho que também eu precisaria falar uma meia hora para poder cumprir toda a riqueza do discurso do professor Peter. Mas a ideia é de que a ótica não pode ser, sobretudo, de que a liberdade religiosa ela é absoluta. Ela tem que trazer a ideia de uma subsidiariedade, no sentido de que ela é um entendimento complementar e subsidiário àquilo que se universalmente aceito como padrão de direitos humanos. E o papel dos governos é o de proteger essa liberdade religiosa e garantir a expressão pluralista, né, dos direitos religiosos. É isso. Obrigada, professor. Excelente, Aline, obrigado pela tradução. Depois os participantes terão acesso, nós esperamos que os palestrantes nos enviem os seus textos até meados de janeiro, para a gente poder compilá-los e enviá-los a vocês para que possam fazer uma consulta maior da riqueza daquilo que foi exposto. Agora eu vou apresentar o Frei, o Padre Evaldo, que é também professor de Direito Canônico, uma pessoa que tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, mas que tenho aprendido a admirar e gostar, o modo como ele fala, a clareza, a sua expressão, a sua praticidade, enfim, nós temos incrementado a nossa amizade para além da academia. Mas agora tive a oportunidade de, com ele, nós organizarmos este evento e vamos ter a alegria de tê-lo agora como conferencista. Evaldo Xavier Gomes fez sua pesquisa de pós-doutorado pelo Law Department do European University Institute, em Florença, na Itália. Professor de Direito Internacional da Pontifícia Università Urbaniana de Roma, na Itália. Doutor e mestre em Direito Canônico e em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Lateranense de Roma, Itália. Membro integrado de doutorado do Núcleo de Investigação em Ciência Política e Relações Internacionais do Centro Interdisciplinar de Estudos Políticos e Sociais da Universidade de Évora, em Portugal. Academic Visitor na Universidade de Oxford, Inglaterra. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, e bacharel em Teologia pela Faculdade de Teologia de Lugano, na Università della Svizzera Italiana, Suíça. É membro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Minas Gerais e diversas organizações internacionais. Lembrando que a mesa de hoje é constituída especialmente sobre o direito confessional, por isso essa especificidade de formação. Mas todos os conferencistas têm uma larga pesquisa, docência e como vocês viram pelos currículos, nos temas tratados. Então, muito obrigado, Evaldo. É um prazer revê-lo, reencontrá-lo. Sempre muito simpático, sempre muito agradável. A palavra é sua. Então, bom dia, professor Márcio, a todos que nos ouvem. Eu saúdo
de forma especial. Em primeiro lugar, ao senhor agradecendo essa oportunidade que nos dá. Saúdo também de forma muito especial o professor Peter Petkoff, e chamo a atenção por fato de que ele é católico por amizade, mas é ortodoxo, búlgaro ortodoxo, de origem búlgara, mas na terra há muitos anos. Alô? E, portanto, eu saúdo de forma muito especial o professor Peter, que é búlgaro ortodoxo, mas fixado na Inglaterra há muitos anos, e o professor Márcio também. Esse momento é um momento de grande aprendizagem, professor, de uma riqueza enorme, eu diria não somente para a USP, mas para toda a pesquisa, academia no Brasil, no nosso país, seja pelos temas, seja pela qualidade dos palestrantes. Eu congratulo-me com o senhor de forma muito especial. Peter Petkoff, my warmest greetings this morning here in Brazil. We are in the morning for seeing you after so many years. He's a great friend, and for me, he's a master, also a teacher. And I did learn and learning always very much with you and with your teachings. Eu vou falar, I will speak, Peter, in Portuguese. And at the end, we'll make a translation in English, and but it's a short translation, resume translation. Eu vou falar sobre cultura, religião e direito, entrando finalmente no caso do Brasil. E no cenário que, sob a minha ótica, vislumbro no nosso país e na realidade, seja nacional e de forma mais dilatada em todo o continente latino-americano. Inicialmente, uma observação: quando se fala de cultura e religião, não necessariamente os termos se aplicam à prática religiosa propriamente dito. Anos atrás, eu estava na Universidade da Dinamarca, em uma conferência sobre direito e religião na Universidade de Copenhague, e me causou muita perplexidade um professor dinamarquês apresentando o país, o cenário religioso na Dinamarca. E ele dizia que cerca de 75% da população da Dinamarca se declarava membros da Igreja Evangélica Luterana, que é uma espécie de igreja de Estado, como ocorre nos países escandinavos. Mas menos da metade desses se diziam religiosos, e mais impressionante ainda, se 75% se diziam membros da Igreja Luterana, o número de declarados ateus chega a 61% da população. Portanto, é um choque de estatística. Significa que alguns se declaram ateus, mas são membros da Igreja Luterana e, mais ainda, não têm prática religiosa. São fenômenos da modernidade, fenômenos de identidade, e a fronteira entre cultura e religião é, obviamente, uma fronteira móvel, indefinida, não rígida, não esquematizada e com barreiras intransponíveis. Eu diria que ela é fluida, como nós veremos um pouco mais adiante. Um exemplo evidente dessa migração entre religião e direito é o caso Lauzi contra a Itália, que foi, no primeiro dia, trazido à gala pelo professor Navarro Flora. E, de fato, no caso Lauzi, a discussão era sobre o crucifixo como elemento religioso, mas também como parte da cultura italiana. Isso significou um debate intenso, seja em âmbito italiano, seja em âmbito europeu e do direito da União Europeia. Se fala em religião, se fala também em cultura, é a grande interrogação. Ou pode-se desassociar cultura e religião? Um outro caso famosíssimo no âmbito europeu
É o caso Otto Preminger Institute versus Áustria. E a decisão final da Corte Europeia é que um filme ofensivo à religião e que a população local de maioria católica considerava blasfemo não poderia ser exibido por razões de ofensa ao sentimento religioso e cultural da imensa maioria da população daquela região, que é o Tirol austríaco. E, portanto, quando nós tratamos dos dois elementos, seja religião, seja cultura, nós tratamos de elementos que se fundem. Podemos dizer que são amalgamados. Um caso importantíssimo em âmbito interamericano, é um pronunciamento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no ano 2002. O caso a questão nasce, em 93, mas o informe do caso só vai ser publicado, ou seja, a decisão definitiva, somente em 2002. É o caso das irmãs Mary e Sheridan versus Estados Unidos. Prestem atenção à importância desse caso, que é pouco conhecido e passa, muitas vezes, desapercebido nos estudos, seja do direito, seja do fenômeno religioso no nosso continente. Neste caso, foi apresentada perante a Comissão Interamericana uma petição contra o governo dos Estados Unidos em nome de duas irmãs, Mary e Sheridan. Elas são cidadãs americanas, mas integrantes de um povo indígena chamado Western Shoshone. Viviam em uma fazenda no estado do Nevada. As duas consideravam, ela e outros membros do seu povo, a sua terra como parte ancestral da sua tribo e acusavam o governo norte-americano de interferir, seja no uso, seja no gozo que eles tinham por direito com relação ao território ancestral, por meio de uma apropriação indevida feita pelo governo americano por permitir a exploração de ouro naquelas terras. E alegavam, vejam, senhores, violação dos artigos: igualdade perante a lei, liberdade de religião e culto, família, proteção, trabalho, remuneração justa, juízo imparcial e propriedade. Não analiso o caso todo, mas me concentro especificamente no âmbito da liberdade religiosa que as irmãs Dan acusavam o governo americano de violar. Portanto, tratando da ofensa à liberdade religiosa, a Comissão Interamericana incluiu o direito da liberdade de religião como tutelado pela Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem em um panorama mais amplo. É interessantíssimo. No direito à integridade cultural. Vejam vocês como são amalgamados os dois conceitos e como se fundem. As irmãs Dans invocavam o artigo da Convenção que trata do direito de religião, de liberdade religiosa, o artigo 3º da Convenção, da Declaração, perdão. Ao passo que, na transcrição e análise do caso, ele foi considerado, e, portanto, esse direito invocado foi inserido no espectro mais amplo da integridade cultural. Nesse caso, a religião foi considerada como expressão de uma cultura indígena norte-americana. E uma cultura, vejam, senhores, ligadas a um território específico. E assim, direito de religião, cultura e direito de propriedade nessa decisão da Comissão Interamericana se fundem em um fio condutor. O fio condutor que une religião e propriedade é uma cultura comum.
As irmãs Dan consideravam que a terra pertencia ao povo indígena Xoxone. E mais ainda, que os membros desse povo usavam essas terras como terra ancestral e não como uma terra de exploração econômica em grande escala, como desejava o Estado norte-americano, aprovando a exploração aurífera naquele território. O governo norte-americano se defende e diz que não havia ofensa àqueles direitos invocados pelas irmãs Dan, simplesmente porque as irmãs tinham, e o povo Xoxone, o título, a propriedade, mas que essas terras foram concedidas pelo Estado, e o Estado, resumindo a argumentação, tinha o direito de fazer concessões daquele território como em qualquer outra parte do território federal norte-americano. As irmãs reagem e dizem que não. E o eixo condutor, principal eixo condutor da defesa, é exatamente a ancestralidade do território, no qual elas veneravam, seja os ancestrais do seu povo, sejam aqueles que elas consideravam como as suas divindades. E, portanto, permitir a exploração aurífera seria privá-las, e a esse povo indígena, privá-los de suas terras tradicionais, e mais ainda, olha, é interessantíssimo, a cultura para os Xoxones está ligada à terra, aquela terra específica. E se o governo oferecesse a eles outras terras, não seriam as terras onde viveram seus ancestrais. Isso faz com que aquele território específico ganhe uma dimensão cultural e religiosa ampla e, na visão da corte, de direito à integridade cultural que não pode ser ameaçada por razões de ordem econômica. Elas sofreram sanções administrativas e penais, mas recorrem, como nós dizemos, à Corte Interamericana. Em síntese, a Comissão Corte não, tem que me corrigir, vocês me perdoem. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos decide, finalmente, concluindo a análise desse caso, que o governo norte-americano deveria conceder às irmãs Mary e Carrie Dunn uma reparação efetiva, que inclui a adoção de medidas legislativas e todas as outras necessárias para garantir o direito que elas têm àquela propriedade. E era também recomendação em 2002 da Comissão ao Governo dos Estados Unidos a revisão da legislação, procedimentos e práticas para garantir a propriedade dos indígenas à sua terra ancestral. Vejam vocês que, nesse sentido, a concepção de território sagrado, ela se torna muito mais ampla. Nós diríamos, de forma muito objetiva, que o território sagrado é uma igreja, ou um lugar destinado a um culto específico, uma mesquita, uma sinagoga. Na interpretação e na argumentação das irmãs Dan, todo o território do povo Xoxone é terra sagrada. E por isso não pode ser violada como outras terras que não são revestidas dessa sacralidade muito ampla. Tratando de cultura e religião, eu trago aos senhores uma observação, um conceito, analisando a América Latina, de um autor norte-americano, Daniel Levine. E ele fala de popular, cultura e religião. E é interessantíssimo. Imaginem, nós dizemos frequentemente no Brasil cultura popular.
religião ou religiosidade popular, tradições populares. O termo popular na linguagem que nós empregamos, isso é comum não somente ao Brasil, mas a diversos países do continente. O termo popular é sinônimo de cultura. E, portanto, popular ou cultural são aplicados de forma sinônima à religião, como algo que é próprio do povo, algo que está emprenhado na cultura popular, na vivência popular, sejam as danças, as músicas, e seja também nas manifestações de ordem religiosa e que tem grande impacto na cultura do nosso povo. Isso não é somente para os católicos, as regiões africanas, mas também em âmbito evangélico protestante. Exemplo maior, a música gospel. É uma manifestação religiosa, mas evidentemente cultural. Tanto é que se fala em cultura gospel. Usa-se o termo gospel como sinônimo de cristão evangélico. Usa-se gospel para identificar uma música específica, um estilo musical específico, com conteúdo religioso específico, não somente na melodia, mas o conteúdo também é, podemos dizer, gospel. Em âmbito católico é extremamente evidente. Isso está presente, seja nas manifestações religiosas ostensivas, por exemplo, as procissões, as manifestações por ocasião das festas religiosas, mas também no espaço urbano. É manifestação cultural e religiosa a edificação de nossas igrejas. E quando nós olhamos os cartões postais das nossas cidades, a imagem prevalentemente mostrada são as igrejas nas praças, as catedrais, as basílicas, sinais de fé e de cultura. Em 2016, foi publicada uma obra tendo como editores os professores Silvio Ferrari e Andrea Benzo, intitulada Diversity and Common Heritage. Um dos autores foi o professor Peter Petkoff, que participa conosco deste evento online. Referindo aos espaços sagrados, espaço ou lugares sagrados, o professor Petkoff, que está aqui conosco, observa que é quase impossível dar uma definição precisa e delimitada dessa expressão. Nós entendemos lugares sagrados em diversas conotações e perspectivas. Exemplo evidente, claríssimo, o caso da queixa apresentada pelas irmãs perante a Comissão Interamericana. E diziam: todo o território Xoxona é espaço sagrado. Na expressão terra ancestral se denota essa dimensão religiosa e sacra. Exemplo, e portanto, por espaço sagrado, nós podemos entender lugares perfeitamente delimitados, no caso específico de Ribeirão Preto, as igrejas, visíveis, reconhecíveis pelos olhos, pelo mapa da cidade, mas também inteiras áreas geográficas, parques nacionais, procissões, peregrinações, os lugares onde os fiéis se reúnem com seus líderes. Exemplo, no Brasil, Círio de Nazaré em Belém, naqueles dias toda a cidade se torna sede desse acontecimento religioso que é o Círio de Nazaré. Ou a Romaria do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará. Toda a cidade, toda a circunvizinhança são parte dessa peregrinação e romaria específica. A definição é extremamente difícil. Seria fácil identificar algo geograficamente delimitado, fácil de precisar, de identificar, seja no mapa, seja visualmente em uma edificação.
Apesar dessas dificuldades todas, um dos outros autores desse livro, que é basilar na construção desse conceito, André Benzo, é um coeditor junto com o professor Silvio Ferrari. E ele nos dá traços para a compreensão da expressão, portanto, Towards a Definition of Sacred Space, Introductory Remarks. Entendendo de forma genérica que o espaço sagrado é aquele espaço com importância religiosa. Cabe a quem o declara, portanto, espaço sagrado, reconhecer, identificar e conhecer a sua importância religiosa. Tudo isso nós dizemos e em âmbito global, internacional, no Concerto das Nações. E tratando especificamente de religião, cultura e direito no Brasil, eu tomo a liberdade de falar, na atualidade, fala-se muito em modernidade fluida, portanto, os tempos atuais são tempos nos quais as coisas são fluidas, sem a rigidez própria daquilo que não é fluido. As coisas são maleáveis, as coisas são adaptáveis e, portanto, são fluidas. E uma teoria muito em voga usa e recorre a essa expressão, a qual eu manifesto uma grande simpatia, de que a modernidade é fluida. Eu diria que no Brasil nós temos uma modernidade fluida, mas também uma religiosidade fluida. O fenômeno religioso no Brasil, acho que é único, tem poucos paralelos em todo o mundo. O brasileiro, muitas vezes, ele se diz membro de uma determinada confissão religiosa, católico, mas frequenta outras religiões, seja evangélico, seja espírita, sem nenhum conflito interno ou conflito de identidade religiosa. No nosso país é comum essa fluidez, é uma característica do nosso povo. Alguns podem dizer de forma preconceituosa a ausência de compromisso. Eu digo que não, eu acho que é uma dimensão cultural de fluidez por razões históricas e da formação do nosso povo. Essa modernidade fluida entre nós se manifesta como uma religiosidade fluida, é algo muito específico no nosso caso. Existem estatísticas que falam da composição religiosa da população brasileira, indicam os membros de cada grupo. Mas se qualquer um de nós pergunta àqueles que se declaram membros de cada grupo, pergunta de forma profunda e não em âmbito nem com ar inquisitório, certamente muitos desses que se declaram membros de uma confissão demonstram simpatia por outros valores de religiões distintas, seja o evangélico que conserva valores católicos ou espíritas, ou umbandistas e vice-versa. Isso demonstra uma dimensão própria do brasileiro, mas, por outro lado, com preocupação, que nós vemos um crescimento cada vez maior da intolerância no nosso país. Existem denúncias de intolerância em todo o mundo, intolerância religiosa, cada vez mais crescente. Intolerância não somente contra as manifestações ou a presença hierárquica institucional de uma religião, mas intolerâncias com coisas mais evidentes, eu diria até muito mais dolorosas. Ataque a templos, lugares de culto, pessoas dirigindo-se ao seu lugar de culto, sendo agredidas porque publicamente manifestam, apresentam a sua pertença religiosa. E aquela pertença religiosa é objeto, eu não diria somente de preconceito, muito pior, de hostilidade, é objeto de agressão, objeto de violência social contra o diverso em âmbito religioso.
Infelizmente, isso ocorre também no Brasil e tem ocorrido de forma cada vez mais evidente e tristemente frequente em algumas, não digo muitas, mas em algumas regiões do nosso país. Essa intolerância não é parte da nossa cultura, não é parte do nosso povo e não é parte daquilo que é o caráter brasileiro. E mais do que nunca, tomando consciência de um mal, que nós podemos combatê-lo. Faço a comparação com o enfermo e o médico. Enquanto o enfermo não vai ao médico e não tem um diagnóstico, ele não pode curar a enfermidade que o assola. Da mesma forma, somente tendo consciência de que existem episódios dolorosos e gravíssimos de intolerância no nosso país, é que nós poderemos ter consciência da enfermidade para combatê-la. Uma enfermidade do corpo é algo que não é do seu corpo. E digo, na sociedade brasileira, essa intolerância não é parte do corpo, não é parte da nossa sociedade, da nossa religiosidade, da nossa cultura como brasileiros. E nesse sentido eu recordo a fala do professor Peter Petkoff, em que ele afirma categoricamente que a religião tem sido usada para legitimar poderes políticos. Ele usa uma palavra weaponized, se transforma em arma. E isso é extremamente doloroso e perigoso. E mais do que nunca é necessário reconhecer, estudar, falar. Falando se denuncia, falando se luta contra e se opõe. A manipulação política, seja do sentimento, seja da crença religiosa. Ainda repercutindo como eco da fala do professor Peter, do professor Jäger também, uma pequena observação sobre a cidade do Vaticano e a Santa Sé. Papa Paulo VI, nos anos 70, foi interrogado várias vezes sobre a conveniência ou não da Igreja manter o Estado do Vaticano como Estado subordinado ao Romano Pontífice. E, portanto, que o Pontífice, o Papa, seja soberano, seja no âmbito espiritual, seja temporal, como chefe da cidade-Estado do Vaticano, chefe da Igreja Católica, e da cidade-Estado do Vaticano, autoridade suprema naquele território minúsculo. É o menor país do mundo, um território de menos de 1 km², 0,5 km, praticamente insignificante. E nos anos 70, discursando ao corpo diplomático, o Papa Paulo VI dizia de forma sublime, uma expressão felicíssima, que o Estado do Vaticano era como um vaso de plantas, um vaso com a porção insignificante de terra, mas que aquele vaso existia para que a planta florescesse, germinasse, desse as suas flores e os seus frutos. Olha que expressão feliz. E assim, o Estado do Vaticano é uma porção minúscula de terra para que a igreja floresça, crie raízes e dê os seus frutos e flores para a humanidade. Eu, finalmente, em conclusão, recordo uma sentença do ministro Orozimbo Nonato em 1944. É uma sentença, uma das jurisprudências, na minha opinião, mais bem elaboradas e profundas sobre religião no nosso país, ainda que seja em 1944. Ele, tratando do direito canônico e do ordenamento brasileiro, e, portanto, da Igreja como instituição, a sua existência, autonomia, presença e atuação no nosso país, dizia que o regime republicano imprimiu ao Estado brasileiro um caráter laico.
e que isso era um dom. O Rosimbo Nonato defende a laicidade do Estado, mas afirma também que isso não retire, não pode retirar a laicidade do Estado da Igreja Católica como instituição religiosa a sua autonomia. E, portanto, as normas do direito canônico e têm efeito no Brasil e devem ser respeitadas, diziam a ele, porque são normas da comunidade que ela constitui. E, portanto, considerando seja a autonomia, seja a riqueza da presença da igreja no país, mais do que nunca, a laicidade não retira da religião a sua legitimidade de existência e atuação no território nacional. Uma outra observação importantíssima, em âmbito internacional, já há anos atrás, se defende, se advoga que as religiões têm um papel fundamental na sociedade civil. E ao contrário do que se pensava em décadas anteriores, as religiões necessitam e devem ser necessariamente, membros ativos no debate político, no debate público, porque são fonte inesgotável de valores éticos e morais para a sociedade civil. Nesse momento, só me restam 2 minutos, então eu gostaria de encerrar agradecendo aos senhores, ao professor Márcio, mais uma vez, a todos os organizadores da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ao professor Peter, e ao nosso mestre de todos nós, o franciscano David Egger. Muito obrigado a todos, perdão pela demora e por uma conferência tão extensa e qualquer monotonia. Muito obrigado a todos. Excelente reflexão, Frei Evaldo, Padre Evaldo, professor Evaldo. Muito obrigado pela sua participação, muito rica, e converge, além da mesa de hoje, aquilo que nós conversamos, que eu falei também ontem, talvez você tenha tido a ocasião de acompanhar. Na minha fala, muitos dos elementos que você apresentou têm uma série de conexões. Então, eu fico muito satisfeito, muito mesmo, pelas suas observações bastante lúcidas, bastante claras, como também de Peter e de Egger, né? Acho que essa mesa, ela fecha com chave de ouro todo esse evento tão rico que nós tivemos ocasião de entabular, de pensarmos juntos. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu peço ao Pedro agora, por gentileza, que faça uma breve tradução para o Peter em inglês, e já pode direcionar sua pergunta, Pedro. Você disse que tinha uma pergunta, e vai ser a pergunta para o Peter, e depois, se acaso o Evaldo quiser também se manifestar. E já passamos por conta do adiantado da hora, né? Depois dessa tradução e da pergunta, que acho que não houve mais perguntas no chat, nós já passamos as finalizações e vocês podem falar suas palavras finais e as mensagens. Tá bem? Pedro, por favor. So, this speech from Professor Father Evaldo Xavier Gomes is about culture, religion, and law, especially towards what is happening in Brazil and Latin America. He said that religious matters are fluid and flexible. For example, we have many atheist members of the Lutheran Church in Denmark. So could we dissociate culture and religion? When we talk about religion and culture, we talk about elements that bind each other. There is a case, for example, in the Inter-American Court of Human Rights that are still appealing about 2 sisters living in Nevada. They petitioned at the court that a piece of land that was part of their people's ancestry domain, that the American government misappropriated to extract gold. So the Inter-American Commission of Human Rights considered and embodied the notion of their ancestry into the legal framework of freedom of religion, making that land and culture and religious domain that cannot be misappropriated. For us,
for example, I mean, and the Inter-American Court of Human Rights defined that the American government should make the proper reparations, even legislation should to make the proper reparations to them. For us, a sacred territory, for example, is a church or a place for a specific cult. In the case of their people, the entire territory is a sacred territory. So that's why popular and culture terms are both applied to religion. Religious and cultural manifestation is a popular expression. For example, gospel music. In Ribeirão Preto, our city, the church can be seen as a sacred place, but the processions, the pilgrimages go beyond the physical space of the church and beyond its religious intent to become something more cultural, more popular. Nowadays, things are fluid, flexible, and adaptable. Modernity is fluid. In Brazil, we have a fluid religiosity. There are just a few parallels in the world. For example, a huge number of Brazilians claim to be Catholic, but attend other religions such as Spiritism. And with that, religion, I mean, in the worldwide framework, we have religious intolerance growing worldwide. Unfortunately, in Brazil, this also happens and is not part of our culture, our people, and our character. And religion has been used to legitimize and weaponize politics, as Professor Peter Petkoff has said. And only by recognizing this, we can fight it. At 1944, the Federal Supreme Court ruling in Brazil on canon law said that the Republican regime gave the Brazilian charter a lay charter, but that cannot remove its autonomy from the Catholic Church, even with the secularity of the Brazilian state. Se o professor Evaldo quiser fazer alguma correção ou algo que ele quiser complementar. Thank you very much. But the case, just an observation, the case is not of the court, but the Inter-American Commission. And Carey and Mary Dunn. It's a famous case for those that studied the commission, but it's not, I recognize, not very known. It's very significant. I think it's one of the most significant because consider the whole Shoshone territory as sacred territory. They call both expressions sacred or ancestral land, ancestral territory. But thank you very much and congratulations for your English. Very good. Thank you, Professor. Professor Márcio, eu posso continuar para a pergunta? Por favor, Pedro, pode dirigir a sua questão ao Peter. Professor Petkoff, I found very interesting what you said about human rights exceptionalism on religion, almost creating its own branch of human rights. Immediately, I pictured the movement towards regionalization that we have right now, international human rights through regional courts of human rights. And due to the difficulty of conciliating economic and sovereignty matters of the whole world into one single piece of normative framework, but I never thought about the religious dimension of this matter. So, Professor, in terms of freedom of religion, do you think that this regionalization of human rights could endanger these international standards that you said that every government should guarantee? Because most of them are becoming regional standards. I don't think so, because the international human rights standards are quite interconnected. So there isn't a huge gap between UN level or Council of Europe level or the African human rights or inter-American perspectives on human rights. There are issues in terms of enforcement. Some tribunals are stronger than others. But this is I'm not so much
worried about regionalization because the regionalization has been a very clever way of trying to contextualize human rights, really connect them with things which are quite particular, quite unique for an American context, for African context, you name it. What I'm worried is about too deep withdrawal back to sovereignty. And I must stress that I do understand that the international law is, of course, about sovereignty. It's we believe in the international order, but the international order is dependent on strong sovereign states. But the important thing is not to use sovereignty as a sword, but as a shield. So it's one thing to defend sovereignty. It's a completely different thing is to use sovereignty to abuse civil and political rights, cultural and economic rights, and use sovereignty to really debase all the existing regional and international commitments and say, well, actually, human rights are cultural. In Asia, we're more interested in cultural and economic rights, but don't give a hoot about civil and political rights. And this is where things get ugly, because then it becomes less about states' duties, which you could work out that, you know, the states' duties of the Council of Europe or the members of the Inter-American system are not that different from the states' duties which are articulated at the UN level. But the moment you actually start pushing things back to sovereignty, the raison d'etre of the international system goes to pieces. And you could see how easy this could happen if you have a particular character in the White House who pretty much becomes a model for every small or greater dictator to become like him. And then the undermining of the international system from one state, which happens to be the last superpower, then becomes a model for every other politician who wants to present himself as the strong figure rather than as an internationalist. And this is not, I don't believe that this is anything which indicates regional particularities. All the right-wing governments have one thing in common. They do want to be in power through populist vote and use every opportunity to appeal to populist sentiments. So I think, in fact, a regionalism which also thrives on internationalism. The reference points of the regionalism is more subsidiarity driven. So you have the Universal Declaration of Human Rights, you have the ICCPR and the other human rights international treaties in the UN level. And the regional treaties become more as an example of subsidiarity approach, how you give a chance of regional treaties to contextualize the UN level agreements and make them interconnected, and this actually makes the UN level treaties stronger and removes the challenge the UN treaty has. It's that there is lack of enforcement mechanisms. Thank you very much for your... Pedro, por favor, traduza para os nossos participantes a resposta, a síntese. Não, a síntese, basicamente, o professor Peter Petkoff disse que o regionalismo dos direitos humanos que a gente tem agora é um regionalismo subsidiário aos direitos humanos internacionais. Portanto, ele não acredita que uma regionalização dos direitos humanos, independente das políticas nacionais, possa afetar essas questões de liberdade religiosa, porque os padrões internacionais formam a base das questões de direito internacional, e ele acredita que essas questões regionais existem apenas para subsidiar esses padrões, apesar de ele achar essas soluções muito interessantes e extremamente importantes, os tribunais regionais de direitos humanos, por exemplo.
Muito obrigado. Eu agora passo ao Evaldo e ao Peter para umas mensagens finais, por favor, breves palavras finais. Quem traduz? Aline? I could say, Professor Peter, you can say a few words, just like to conclude, final words, if you may. Well, it's, I mean, what we do now is very important because for better or worse, the law and religion discourse, when I started, was very small and very narrow. There was a very small group of people doing it. Now it's become quite big area, but also it has become very difficult to do the old things we used to do, which is looking into the big picture, trying to engage with the wide questions. And there is a lot of very formidable lawyers who have decided that law and religion is basically about conflict of rights, about balancing between conscientious objections and religious freedom, about conscientious objection and gay rights, and this, that, and the other, and there's nothing outside of that. Whereas law and religion ranges from anything relating to constitutional law to the conversations, the deep and very important conversations between canon law and civil law, as conversation between different legal cultures and how these different legal cultures change and transform one another. Conversation between international law and religious law through concordats and fundamental agreements. And what I find really very inspirational, very encouraging, is that EU conference is bringing back the focus on the big questions, on the important questions, which are more systemic and more paradigm shifting, rather than staying with what is dominating at the moment, the law and religion discourse, which is a rather apologetic debate about the sort of trench warfare type of religious freedom or law and religion and church and state relations. And this is very good, because we should not remove our focus from the big questions and the big picture, because if we do this, we're just going to torpedo and destroy the intellectual credibility of the discipline. O professor Peter agradece a presença e diz que esse é um evento muito necessário, porque com o desenvolvimento das questões, a gente deixou de fazer as coisas da maneira como nós fazíamos antigamente, especialmente pelo surgimento de um grupo de juristas e advogados que tem reduzido a intersecção de direito e religião, direito da religião, a questão de debates de conflitos de direitos. E que eventos como esses, muito resumidamente, resgatam as questões mais amplas, mais essenciais, entre questões mais fundamentais. E portanto, ele agradece fazer parte do evento e ele entende que esse é um evento muito importante, no sentido de se propor a resgatar esses grandes debates. Thank you, Peter, very much. Thank you. Padre Evaldo, por favor. Muito obrigado, professor Márcio. Eu confesso que eu espero que esse tipo de evento, Márcio, promova 2 vezes por ano. Eu acho que enriquece. E no país tem uma carência grandíssima desse tipo de debate. O professor Peter tem uma experiência grandíssima. Ele organiza todos os anos em Oxford uma conferência enorme, com representantes de todo mundo de altíssima qualidade. Eu rogo ao bom Deus que você seja um Peter Petkoff do Brasil, em menor escala, né, claro, mas e faça isso pelo menos 2 vezes por ano. Ou talvez 1 vez por ano, algo grandiosíssimo. Falta, digo, uma carência enorme. E no nosso país, religião, eu digo que é algo como futebol, culinária e outras coisas. Ou seja, todo mundo conhece, fala e necessita
uma profundidade maior, seja no discurso, na reflexão e no debate. O debate é muito empobrecido pela falta exatamente de um debate sério em âmbito acadêmico. E, portanto, rogo ao bom Deus que o senhor possa fazer mais eventos como esse. Dentro das minhas limitações, que são inúmeras em todos os sentidos, eu me coloco sempre à sua disposição. E agradeço a todos, a Aline, Pedro, parabéns pelo trabalho, a exposição, e que os senhores entrem nessa, o italiano fala nessa scia, né? Nessa trajetória, nessa esteira, desse amor ao direito e à religião. Eu diria que é o bom direito. E não deixe de ler a decisão do ministro Rosimo Nonato de 1944. Leiam, por favor. É um debate riquíssimo e as citações são riquíssimas. Eu acho que é sempre bom a gente conhecer o que o nosso país produziu e tem produzido em matéria religiosa. Mas, de toda forma, sem delongar muito, mais uma vez, agradeço. Peter, thank you very much, and we keep in touch. And I'm saying that Márcio should do as you do in Oxford, promoting that annual meeting, Oxford Conference on Freedom of Religion and Law. And he could do something in Brazil also. We Brazilians, we are not very bilingual or multilingual. We are monolingual. We speak only Portuguese. So we have this handicap, unfortunately. Well, but then he can organize. And we have to do in Portuguese, and it's a good opportunity for you to learn Portuguese, to make an intensive course. It'd be great. Anyway, but Márcio can organize in Portuguese, and you can have Márcio, Peter, Jäger, and other English speaking. They're the best in the world, and Sil Ferrari, and the Italians, and the Spanish. You know everyone. But you can invite them, and they can speak in English with a dual translation. So thank you very much. Very glad to see you again, Peter. Thank you. Very glad. Really glad. Agora, não é usual, mas eu vou pedir a Aline uma breve palavra em nome da equipe. Por favor, Aline. Obrigada, professor. Bom, é óbvio que eu falo em nome pessoal, mas também como representante, e eu desfruto de um lugar privilegiado para fazer esse agradecimento, uma vez que, como eu fui aluna de mestrado do professor Márcio, né, ele foi meu orientador, e desde o mestrado eu acompanhei o embrião desse evento. Tive presente na primeira versão, né, do nosso seminário internacional, participei das mesas, fiz as traduções, e eu tenho acompanhado a jornada do professor Márcio, todo o esforço dele. Então, até esses dias, eu comentei o quanto eu ficava emocionada, porque eu vi essa ideia surgir, e agora eu estou vendo ela ser realizada, e o esforço é todo dele. Óbvio, também gostaria de agradecer a todos os meus companheiros, né, e aqui eu gostaria de pedir licença para nomeá-los. Então, eu queria agradecer ao Jean, o Marcos, Neto, o Tadeu, que está aqui nos ajudando com a parte tecnológica, né, ao Pedro, meu colega de tradução, e a Adriane, minha querida companheira de secretaria, que praticamente carregou a organização nas costas, né, ela que se encarregou das comunicações, é sempre muito querida, e também a todos os participantes, palestrantes, aqui no caso o professor Peter, o professor Evaldo, o professor Jäger, que não está mais aqui, o senhor Jäger, que não está mais na conferência, mas que também fica o meu agradecimento, e a todos os outros palestrantes anteriores. Ao pessoal do chat, foram maravilhosos, com as perguntas, as colocações, muito obrigada. Agora, então eu vou só dizer umas últimas palavras, que também são de agradecimento. Estou plenamente satisfeito com os resultados desse segundo seminário. A possibilidade ensejada pela sindemia ou pandemia de reunir conferencistas de tão excelente nível, comprometidos com pesquisas variadas no campo do direito e da religião, é para mim um grande motivo de regozijo. Eu não pretendo ser um Pitkoff, professor Evaldo, eu pretendo ser o Márcio mesmo, modestamente, aqui no Brasil, mas colaborar com as pesquisas aqui, do meu jeito, do meu estilo, e ajudarmos a
porque também não quero assumir nenhum papel que não seja meu. Mas eu acho que introduzir esse tema na universidade pública e para fora da universidade pública, para mim, já é um grande prêmio, um grande regozijo. Me sinto lisonjeado com o desejo, mas a minha pretensão é um pouco mais modesta, sinceramente, até porque eu não me revelei, mas eu sou franciscano também, da mesma ordem do professor Jäger, que é um homem assim que eu tive pouco contato, mas a lucidez, a rapidez, o gatilho dele, diríamos em português, né, para as coisas e para o mundo, a percepção, e me fez até, me surpreendeu, porque eu até então não tinha conhecido nenhum prelado do Tribunal da Rota. E ao perceber que ali há homens que pensam o mundo com essa destreza, com essa lucidez, me deixou muito encantado. A você já conhecia, ao Peter hoje eu tive a ocasião de conhecer, já conheci os textos dele e não me decepcionaram em absoluto. Os elogios a vocês no chat dos participantes são os mais elevados. E a cada um dos conferencistas, porque foram muitos e muito ricos. Quero imensamente agradecer a cada um pela gentileza da resposta. Cada mesa foi de grande consistência e abrirá possibilidade de reflexões e pesquisas no Brasil e, quiçá, na América Latina. Agradeço especialmente a nossa unidade, na pessoa da diretora em exercício, a professora Maísa Ribeiro, que esteve conosco na abertura, pelo apoio. Agradeço ao Evaldo pelas sugestões de organização e de conferencistas, me ajudaram bastante. A equipe técnica, na pessoa do Tadeu, que tem feito com que nossa faculdade alcance destaque no cenário internacional pela excelência de seus préstimos e por ser um trabalho de ponta. A comunicação da Faculdade de Direito, cujo serviço de divulgação e frequência, além da certificação, é fundamental. E aos meus queridos companheiros de secretaria e tradução, aos quais também eu faço questão de nomear. A Adriane, que esteve comigo, levando o piano, a Aline, o Jean, o Marcos, o Pedro e o Neto. Vocês foram ótimos e parabéns. E quero agradecer também a comissão técnica, que esteve junto comigo, os avaliadores dos textos, e especialmente a cada participante. Já vi que foram até agora, mais de 4.000 visualizações das conferências, para vocês imaginarem o impacto do nosso evento. Assim, de todas as mesas, cada uma teve uma proporção, mas foram mais de 4.000 visualizações no YouTube. Então, muito, muito contente, muito feliz que nós tenhamos atingido, porque esse é o fim da universidade pública, e é meu objetivo mesmo como pessoal, como professor, investigador e frade franciscano. E que tento não sobrepor nada disso a nenhuma das outras convicções. A cada um dos participantes, cada um na sua convicção, na sua experiência de vida, mas espero que tenhamos contribuído nesse sentido. Muito obrigado. Quer traduzir para o Peter em inglês, Aline? Síntese? Professor Marcy thanks the participation of all the speakers, the quality of the team, and I think that which is most important to translate is that he's not intended to become, although it would be an honor, another Peter Petkov, but to just introduce the debate on Brazil, because he thinks it's very necessary, especially to our political and social context, and the intention is to bring this é uma pretensão mais modesta. It's a more modest intent. So, but he appreciates the participation of everyone. It was wonderful to be part of it. Thank you. Obrigado a todos. Podemos concluir, então. Muito obrigado. Boa tarde.